falar sobre Carta do Além? Eu tenho certeza que se você já ouviu, a partir de hoje você vai ver com um olhar totalmente diferente do normal. Se você ainda não viu, eu peço que você preste atenção em cada detalhe para que você possa analisar e conhecer não só a carta, mas o que está por trás da carta, que a própria carta diz e talvez tenha passado despercebido. Então, olhe só como é essa carta. Clara, não rezes por mim. Sou condenada. Se te comunico isso, e se a respeito de algumas circunstâncias da minha condenação, eu te dou pormenorizadas informações, não creias que eu faça por amizade. No inferno, não amamos a ninguém mais. Em verdade, eu queria também ver-te aqui, onde eu para sempre vim parar. Não estranhes esta minha intenção. Aqui pensamos todos da mesma forma. A nossa vontade está petrificada no mal. Mesmo quando fazemos algo de bem, como eu agora, descerrando-te os olhos sobre o inferno, não fazemos com boa intenção. Lembra-te ainda. Fez 4 anos que nos conhecemos. Conheceste minha mocidade. Cumpre preencher aqui certas lacunas. Conforme os planos dos meus pais, eu não deveria nem ter existido. Aconteceu-lhes um descuido, a desgraça da minha concepção. As minhas 2 irmãs já tinham 15 e 14 anos, quando eu nasci. Oxalá eu nunca tivesse nascido. Oxalá eu pudesse agora me aniquilar e fugir desses tormentos. Quando meus pais se mudaram da roça para a cidade, perderam contato com a igreja. Assim era melhor, pois passaram a ter amizades com pessoas desligadas da religião. Meus pais se conheceram num baile e se casaram meio ano depois. No ato do casamento, pegaram neles algumas gotas de água benta, suficientes para apenas atrair minha mãe à missa do domingo, raríssimas vezes por ano. Ela nunca me ensinou a rezar direito. Se esgotava nos cuidados de cada dia, ainda que nossa situação não fosse ruim. Semelhantes palavras como rezar, missa, água benta, igreja, só escrevo com íntima repugnância. Tudo se nos torna tormento. Cada conhecimento recebido ao falecer, cada lembrança da vida se transforma numa flama incandescente. E todas essas lembranças nos mostram a graça que desprezamos. Ficaste espantada um dia quando te contei o que meu pai me dissera antes da minha primeira comunhão. Cuida, Anita, que ganhes bonito vestido, o mais não passa de burla. Quase me teria mesmo me envergonhado do teu espanto. Agora rio-me disso. O mais bem feito, em toda essa burla, era permitir a comunhão apenas aos 12 anos. Eu já estava muito possuída pelo prazer do mundo, e não levei a primeira comunhão a sério. O novo costume de deixar as crianças receberem a comunhão aos 7 anos põe os demônios furiosos. Os demônios fazem de tudo para burlar isso, fazendo crer que para comungar deve haver compreensão. É preciso que as crianças já tenham cometido alguns pecados mortais. Torno a meu pai. Ele brigava muito com minha mãe. Raras vezes eu te falei o quanto eu sentia vergonha. Meus pais não dormiam mais no mesmo quarto. Era eu quem dormia com a minha mãe. Papai dormia no quarto ao lado, aonde podia voltar a qualquer hora da noite. Ele bebia muito e gastou nossa fortuna. No último ano de sua amargurada vida, papai começou a bater muito em minha mãe. Ele batia muitas vezes, quando ela não queria lhe dar dinheiro. Para mim, ele era sempre o bonzinho. Um dia, eu te contei sobre isso, e ficaste escandalizada sobre o meu capricho. Na noite em que uma apoplexia vitimou mortalmente meu pai, aconteceu algo que nunca te contei. Este fato é memorável porque foi a primeira vez que meu atual espírito carrasco se apoderou de mim. Eu dormia no quarto de minha mãe. De repente, ouvi chamar meu nome. Uma voz desconhecida perguntou: "Que acontecerá se teu pai morrer?" Eu não amava mais meu pai. Já não amava propriamente ninguém. Só me prendia a alguns que eram bons para mim. Respondi assim ao misterioso interlocutor: "Com certeza ele não morre." Após breve intervalo, ouvi a mesma compreendida pergunta sem me incomodar de onde provinha. Eu respondi com raiva: "Qual o quê? Ele não está morrendo." Pela terceira vez, fui interrogada: "Que acontecerá se teu pai morrer?" Eu me lembrei das vezes em que meu pai voltava bêbado para casa, brigando com minha mãe e nos envergonhando perante os vizinhos. Assim gritei, embirrada: "Pois não, é quanto merece. Que morra." Depois ficou tudo quieto. Na manhã seguinte, quando minha mãe foi arrumar o quarto do meu pai, encontrou a porta fechada. Ao meio-dia, abriram na força. Papai se encontrava meio vestido, sem vida, em cima da cama.
Será que Deus fez depender da vontade de uma criança, conceder mais tempo a um homem e ocasião para se converter? O demônio vos tenta. Ele e seus auxiliares, há miríades, vagueiam pela terra sem que sejam suspeitados. A nós não nos incumbe de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam ainda mais seus tormentos toda vez que arrastam uma alma. Mas do que não é capaz o ódio, na atuação do demônio eu não acreditava. Agora atesto que, a pessoas como eu, o demônio influencia poderosamente. Só muitas orações alheias e as minhas próprias, juntamente com sacrifícios, teriam conseguido me arrancar dele. Admoestaste-me um dia que se eu não rezasse, eu iria me perder. Realmente eu rezava muito pouco, e também com má vontade. Tinhas tu razão. Todos os que estão no inferno ardem, não rezaram ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus. Mormente a oração para aquela que é a mãe do Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio muitas almas. Rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a essa facilidade, Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade, Deus dá muita luz e fortaleza. O mais afogado pecador se pode levantar pela oração, ainda que esteja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos da minha vida, eu realmente não rezava mais e assim me privava das graças, sem as quais ninguém pode se salvar. É verdade que até a morte a gente pode se converter a Deus ou virar-lhe as costas. Mas, anos inteiros eu vivi afastada de Deus. Consequentemente eu me decidi, no último chamamento da graça, contra minha conversão se levantou um paredão. Às vezes, Deus me atraía para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia. Quando cuidava da minha mãe doente e me sacrificava um tanto, atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Um dia, me levaste à capela do hospital. Eu fiquei tão impressionada, que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo se derramar como torrente sobre essa graça. Eu não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela. Aos poucos, eu própria criei um Deus para mim. Esse Deus não tinha céu para me galhardear nem inferno para me amedrontar. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente longe de Deus. Nisso consistia minha apostasia de Deus, em fazer de uma criatura o meu Deus. Eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas católica. Certa ressalva não me podia fazer mal. Eu pensava. Antes do meu casamento, confessei-me e comunguei mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. Cumprimos-la como qualquer outra formalidade. Em quase toda uma opinião. Meu marido queria um filho, mas eu soube arrancar-lhe essa ideia. Eu gostava mais de vestidos, mobília, seios de automóvel. Foi um ano de prazeres terrenos entre meu casamento e minha repentina morte. Cada domingo nós passeávamos de carro ou visitávamos os parentes do meu esposo. De minha mãe eu me envergonhava então. Interiormente, porém, eu nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Minha religião estava às últimas. Visitando uma célebre catedral, nas férias, eu procurava o valor artístico das obras de arte. O sopro religioso que elas irradiavam eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em qualquer circunstância da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu o criticava. Criticava também o trabalho de piedosos monges, criticava as eternas badaladas do sino chamando para a igreja, onde se trata apenas de dinheiro. Eu dizia. Assim, eu conseguia afastar de mim a graça, a cada vez que ela me batia à porta. Mormente, eu deixava meu mau humor se derramar sobre tudo que se tratava de antigas representações do inferno, onde se viam os demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo, e seus sócios de cauda comprida, trazendo-lhes mais e mais vítimas. Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. O fogo aqui queima sem consumir. O nosso maior tormento consiste em saber que jamais veremos a Deus. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque desaproveitaram, em geral, mais luzes e mais graças. Quem sabia mais, sofre mais do que aquele que menos conhecimento tinha. Quem pecou por maldade, sofre mais do que aquele que caiu por maldade. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Tu me disseste um dia que ninguém cai no inferno sem que o saiba.
É verdade. Antes do meu repentino fim, de certo eu não conhecia o inferno tal qual é. Mas quando a alma entra na eternidade revoltada contra Deus, suportará as consequências. Minha morte aconteceu do seguinte modo: há uma semana, falo de acordo com a vossa contagem, porque calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos um passeio no domingo, que foi o último para mim. Radiante nasceu o dia. Eu me sentia bem como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido que vinha guiando o carro e eu, nós ficamos ofuscados pela luz de outro automóvel. Meu marido perdeu a direção. Meu Deus! Estremeci. Não como oração, mas como grito. Sentia uma dor esmagadora por compressão. Perdi então os sentidos. Estranho. Naquela mesma manhã surgiu em mim a inexplicável ideia de ir mais uma vez à missa. Soava-me como um pedido. Claro e decidido cortou meu não, o fio daquela ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora eu a suporto. Acordei das trevas no momento de minha morte. Vi-me de repente envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar do meu cadáver. Como num espelho, assim vi minha alma. Vi as graças desperdiçadas, desde a juventude até meu último não dado a Deus. Tive a impressão como a de um assassino levado ao tribunal. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus. Restava-me apenas uma coisa, a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. E assim termina a carta da Anne para Clara. Mas é importante também dizer que essa carta, ela surgiu da Alemanha, esse caso aconteceu na Alemanha e foi um relato de uma experiência pessoal da Clara. Quando ela soube da notícia dessa amiga dela, ela rezou o dia todo por ela e ela começou a se sentir muito mal. E quando foi meia-noite, ela já deitada para dormir, ela ouviu como se alguém estivesse batendo na porta dela. Só que ela não levantou para ver, ela achou que poderia ser devido ao que aconteceu com a amiga e tudo mais. E ela continuou dormindo, ela rezou e foi dormir. E nessa noite ela teve esse sonho onde ela abria a porta do quarto dela e via as cartas. E ali ela leu essas cartas no sonho e quando ela acordou, ela escreveu. Até então ela não tinha contado para ninguém. Só descobriram dessa carta quando a Clara havia falecido. Ela era uma freira, então quando ela havia falecido, foram abrir as coisas dela, de gavetas, no convento, e acharam a carta ali. Mas o que eu quero também dizer é que essa carta não tem uma influência católica, até porque o católico acredita muito no purgatório. E aqui, quando a Anne fala assim, Clara, não rezes por mim, não faria sentido se fosse uma carta escrita para poder, de fato, influenciar a fé católica. Então, a gente pode já tirar isso de vista. Mas, enfim, o que eu quero dizer realmente são detalhes dessa carta que me chamaram a atenção e que talvez possa ter passado despercebido. Que foi a parte que ela fala assim, não estranhe da minha intenção. Ou seja, o fato de ela receber essa tal carta no sonho, esses relatos, não foi neutro, teve uma intenção ali. E logo depois, ela vai falar sobre algo muito importante para a gente poder entender qual intenção é essa, se é uma intenção boa ou ruim. Ela vai falar assim, aqui pensamos todos da mesma forma, ou seja, não há diferença de pensamento. Então a gente sabe que o inimigo, ele foi condenado eternamente. Então ele tenta levar várias pessoas para lá também, para serem condenadas e viverem longe de Deus, no inferno e tudo mais. Então, a intenção das pessoas que foram para lá também acaba se tornando essa, porque lá eles não fazem o bem, não há o amor. Então, percebe-se que a intenção não foi boa. Porém, se a gente ler a carta, você vai falar assim, tá, Sara, mas qual a intenção? Eu só vi relatos aqui.
E quando eu li de primeira, eu também achava isso. Só que algo me chamou a atenção, porque eu fiquei muito mal lendo a carta. Eu falei assim, cara, essa carta não parece ser de fato o que é para ser. Porque quando a gente olha, a gente acha que é de fato para abrir os olhos, para ver como que é a eternidade sem Deus. Porém, no meio de muitas verdades da eternidade sem Deus, há muitos ganchos para distorcer a salvação. Aqui na carta ela ainda vai falar assim: mesmo quando fazemos algo de bem, como eu agora, abrindo seus olhos sobre o inferno, não faço com boa intenção. Mais uma vez falando que há intenção na carta, e aqui confirma que a intenção não é boa. Primeiro, a gente precisa saber que a ferramenta principal para enganar a humanidade é o sofisma. É o que aconteceu lá com Adão e Eva. Ele não falou simplesmente que essa caneta aqui é um lápis, até porque senão seria muito óbvio. Eles saberiam que é uma caneta. Então, de primeira, a gente já sabe que o engano de Satanás não é um engano bobo que a gente faz saber. Ele tenta vir de uma forma que pareça verdade. Assim, então, olha, esse aqui escreve, logo é um lápis. Não, é uma caneta. De fato, escreve. Então, o sofisma é uma verdade misturada com mentira, que acaba sendo um engano e que parece verdade. É complexo, mas é exatamente assim. É para, de fato, trazer um engano. Então, aqui a gente percebe que há vários ganchos para distorcer a verdadeira salvação. Na palavra de Deus vai falar que pela graça somos salvos. Não há outra maneira de ser salvo. Eu não me salvo. Eu tendo uma vida religiosa, eu não consigo me salvar. Tem muita gente que acha que só basta ser uma boa pessoa e ter uma vida religiosa. Na carta a gente vai ver isso. Ela vai falar assim, eu era uma criança muito má, eu desejava mal o meu pai, eu não ia para a igreja. Como se isso bastasse. Claro que isso simboliza uma vida longe de Deus, até porque quando Adão e Eva pecaram, nós fomos afastados de Deus. Por isso que desde criança a gente já nasce com uma natureza pecaminosa. Mas o que vai fazer de fato com que eu seja salvo não é eu ser uma pessoa boazinha, não. Porque não há ninguém bom. A palavra de Deus vai falar, todos pecaram. Então, até aquele que não desejou a morte, ele precisa crer em Deus. Então, a salvação, ela vem por meio do crer em Deus. Porque quando eu falo assim, como disse a carta, começou quando eu era criança, quando eu desejei o mal. É como se a carta falasse assim, então se você não desejar o mal, assim como eu desejei, você vai ser salvo, não. Nós já nascemos pecadores, e se a gente não crê em Cristo Jesus, nós não seremos salvos. Eu sou uma pessoa muito boa, faço caridade, mas eu não creio em Cristo Jesus. Não há salvação para mim. Então a salvação é muito mais complexa do que somente fazer o bem, querer o bem. É óbvio que quando eu creio em Deus e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o bem é consequência disso. Mas não tem como eu ser boa, querer o bem de forma plena se eu não crer em Deus. E a realidade é que a gente vai pecar. A gente é pecador. O pecado já não tem domínio sobre nós, mas mesmo que inconscientemente nós fomos pecar. Só que a coisa que vai diferenciar é a fé em Cristo Jesus. Em Atos 4 ainda vai falar que em nenhum outra salvação, ou seja, não tem salvação em nenhum outro meio. Na carta em nenhum momento vai falar sobre Jesus Cristo. Nenhum momento vai falar sobre Jesus. Vocês perceberam isso? Vai falar que não pode falar Maria lá, vai falar Deus de uma forma genérica. A gente sabe que a gente só chega a Deus, só há um Deus. E a gente só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a gente percebe que, mesmo que de forma bem escondida, há ganchos que fazem pessoas cair em um erro muito grande. É claro sobre a sua vida que nenhum engano virá sobre sua mente, que seus olhos serão abertos para a verdade. Se você quiser também ler mais sobre a carta, é só colocar no Google
Carta do Além em PDF, analisar, que você vai ver, você vai conseguir perceber. Ore para que sua mente possa ser blindada, para que a verdade do Evangelho possa vir sobre a sua vida. E é isso. Compartilhe com quem você achar que precisa ouvir. E segue a gente também no nosso canal.